Cara, o que que é interessante a gente pensar aqui? E você tem toda a razão. Não se faz mais venda como antigamente, né? A gente saiu de uma era de empirismo, de uma era do achismo, para a era do eu sei do que eu estou fazendo, eu sei me posicionar no mercado e etc. A gente, depois de muito estudo e com parcerias com gente incrível de Big Data, birôs de crédito, gente que atua com o estudo de cliente, a gente chegou nessa conclusão. Cara, existem quatro grandes segmentações que a gente precisa fazer. Segmentação não é nem a palavra certa, mas existem esses quatro aspectos que a gente precisa para segmentar. Né? O primeiro aspecto é o aspecto demográfico. Este envolve, quando eu estou falando do consumidor final, da sua idade, da sua renda, a quantidade de pessoas que tem nessa amostragem, e basicamente dizendo assim, cara, quem é essa pessoa? Quando a gente fala de dados demográficos. Quando a gente fala de dados demográficos das empresas, a gente precisa saber e fazer filtros do tempo de abertura, idade da empresa, faturamento médio, quantidade de funcionários, quantidade de filiais. Então a gente começa a ter uma noção mais forte assim de quem que nós estamos falando. Em paralelo a isso, a gente precisa também entender geograficamente onde é que está o nosso lead, né? Onde é que está o nosso mail e onde é que está o nosso cliente. Quando a gente fala de pessoa física, no B2C, você pode ver ali na tela, que a gente tem que entender onde é que essas pessoas moram, onde elas estão, onde elas trabalham, qual é o lift estadual, o lift de bairros, o lift de cidades. Isso ajuda muito a entender, por exemplo, onde que eu vou abrir um novo ponto de venda, onde que eu vou comprar publicidade, se faz sentido comprar publicidade física. Isso ajuda muito a gente entender onde eu vou comprar tráfego para a gente atingir esse pessoal. E da mesma forma, quando a gente fala de empresas, a gente precisa saber onde que é a sede dessa empresa, onde são as filiais, quais são as praças que ela atende, onde são as praças que ela atua. É interessante pensar nisso, porque eu já vi muitas empresas perderem tempo fazendo prospecção para filiais. E daí, por que eu digo perder em tempo? Porque pode ser uma estratégia, eu começar pela filial e depois ir para a sede, mas vamos combinar que normalmente a nossa intenção de venda está lá na sede, o decisor de venda está lá na sede da empresa, né, o decisor de compra. Esses aspectos, eles são relativamente simples. Com um pouquinho de estudo, um pouquinho de paciência, as empresas têm dados demográficos e geográficos dos seus clientes. Mas, como a gente já falou, a gente tem que sair do empirismo, sair do achismo e ir para o dado real. Aí o estudo te ajuda muito nesse sentido, né? Ter acesso ao que a gente faz. Agora, esses dois aspectos que estão aqui embaixo, o comportamental e o psicográfico, eles dificilmente são estudados, e quando são estudados, eles geralmente são feitos por pesquisa de formulário com o próprio cliente e etc. E aí a gente fica num nível de superficialidade muito grande. Então, entendendo o que é o comportamental, né? A gente precisa entender quais são as atitudes do nosso comprador, quais são as suas características de consumo, quais são as suas crenças referentes àquilo que envolve a sua decisão de compra, quais são as suas opiniões referente a algumas marcas que direcionam o tipo de mercado que este cliente quer comprar, quais são as suas atitudes financeiras, qual é o seu lazer, quais são as mídias que ele acessa, quais são as redes sociais que são mais relevantes para ele, como é que ele se relaciona com o trabalho. Isso é muito relevante para construir narrativa. Daqui a pouco a gente vai falar de narrativa, né? Mas isso é muito forte para a gente construir a forma com que a gente vai chegar no cliente, construir a nossa comunicação, construir o pitch de vendas, construir a história de marketing, construir o tom de voz da minha marca. E da mesma forma que eu tenho isso muito forte para vender para pessoa física, eu preciso ter isto mapeado para a minha buyer persona, para a pessoa que está representando a empresa. E aí, quando a gente fala do perfil comportamental aqui, a gente consegue construir, com base numa metodologia, quem são as buyers personas dentro da empresa, mas principalmente quem é o cara decisor. Porque a gente tem o decisor, quem tem autoridade sobre o assunto, quem tem a necessidade do uso dentro da empresa, quem tem influência, e isso a gente consegue mapear e construir junto do cliente, é bem, bem bacana.
E na mesma pegada, o dado psicográfico a gente identifica hoje numa metodologia chamada Ocean, que é uma metodologia americana, e quando a gente fala de metodologia, é importante a gente entender que tudo que a gente faz aqui e tudo que eu acredito que deve ser feito, a gente deve levar para uma perspectiva brasileira, porque tem muita empresa que vende dado comportamental baseado em estudo americano. E não é que não funcione, mas é que daí o lift cultural é muito complicado. Então, quando a gente olha na metodologia Ocean, a gente está falando de uma metodologia de estudo psicológico. Então, a gente consegue dizer exatamente o comportamento da tomada de decisão dos teus maiores segmentos. Aí isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, entendendo que pessoa jurídica eu estou estudando as pessoas físicas lá dentro, mas é muito relevante na hora de fazer acontecer. Eu não vejo hoje como que uma empresa pode ter sucesso na sua prospecção. E aí, quando eu falo sucesso, eu estou falando de chegar na sua performance máxima mesmo, de melhoria de custo, de diminuição de CAC, de relevância com relação à sua comunicação, de chamar a atenção do cliente, sem estudar profundamente esses 4 aspectos. E, inclusive, decisões de compras são mais relevantes quando eu falo de que estoque que eu vou ter para oferecer com base nesses estudos. Cara, dá para a gente fazer muita coisa com base nessas informações que a gente tem aqui.